Romanos 8, dos versículos 5 até o 8. O texto diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos, tá bom? Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, nós bendizemos a Ti, nós damos graças ao Senhor, meu Deus, pelo fato de estarmos reunidos na Tua presença, Senhor, de podermos nos expressar diante do Senhor através da adoração, de podermos levar as nossas questões ao Senhor através da oração, Senhor, mas também, Pai, nós temos a liberdade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, meu Deus, de sermos instruídos pela Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, de fato, alcançar não apenas a nossa mente, Senhor, mas a mente e o coração com a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique a palavra ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que ela produza, Senhor, meu Deus, Pai, todos os frutos, Pai, que precisam ser produzidos em nós, tudo aquilo que é a Tua vontade para nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, hoje a gente vai tentar, eu vou ver se eu consigo realmente fazer isso hoje, que é finalizar essa sessão, tá bom? Do versículo 7 até o 8. Vocês percebem, nós gastamos um bom tempo trabalhando os versículos 1, 2, 3 e 4, principalmente o 3 e o 4, e agora nós estamos também já há um bom tempo trabalhando os versículos de 5 a 8. A intenção, querido, e o desejo do coração é que vocês compreendam todo o esforço que a gente faz, irmãos, em explicar, em detalhar. Eu não sei se isso reflete o desejo do coração de vocês, mas no meu caso, irmãos, ler uma coisa e não conseguir entender, e não conseguir achar no texto que eu estou lendo a explicação para aquilo que está sendo dito, para mim é um tormento, sabe? Quando eu leio, eu já leio um texto, já organizando ele na minha mente, geralmente no tablet, organizando ele em cores, para eu entender, querido, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado ali, tá? Então eu sou muito cuidadoso com isso. E talvez, eu não sei se é certo, eu imagino que vocês também queiram de alguma forma aprender dessa forma, ou tenham uma mente assim, sabe? Porque para mim, irmãos, é muito importante. Se eu ouvir e não entender, é complicado, sabe? Eu estava hoje falando com o Alisson, o técnico que veio para ligar a nossa mesa, né? E aí ele me deu uma instrução e eu mandei um áudio imediatamente. Olha, eu não entendi bem o que tu quis dizer aí. Me explica melhor, porque se tu falar e eu não entender, isso não é conversa, tá? Então, aí eu fui fazendo pergunta para eles até que ele pôde realmente, eu pude compreender aquilo que ele estava me dizendo lá. Tem que ser assim, querido, tá bom? Tem que ser assim, a gente precisa compreender. Biblicamente falando, isso é mais sério ainda, sabia? Eu costumo usar aqui a parábola do semeador, porque eu acho ali naquela parábola um texto que é muito curioso, irmãos, e que deveria despertar interesse em nós. Jesus está contando a parábola do semeador, e ele diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Quando ele vai voltar para explicar a parábola, ele diz, olha, a semente que caiu à beira do caminho e que as aves vieram e comeram, ela tem um significado, ela aponta para uma direção, ela diz respeito às pessoas que ouvem a palavra e elas não entendem. E aí, por ouvir e não entender, o diabo vem e rouba delas aquilo que foi semeado. O som ficou diferente e eu não gostei. Quando nós ouvimos e nós não entendemos, o próprio Jesus, o Senhor Jesus Cristo diz
o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado no teu coração. Então a gente deveria, querido, se esforçar bastante para tentar entender, tá? Eu sei que como pastor, eu devo me esforçar muito para tornar, por mais que eu estou falando isso e me vem à mente, nós não estamos lidando com um texto muito simples, né? Por isso eu tenho gastado tanto tempo no texto. Mas ainda assim, irmãos, eu faço um esforço para que você consiga entender, tá? Eu vou repetindo aquilo que eu já ensinei, eu vou devagarinho, porque se você não entender aquilo que está sendo ensinado, você não fez nada, entendeu? A vinda à igreja não vai ser muito útil para você. Então vamos lá. E eu digo a vocês, eu vou trabalhar novamente aqui hoje, não é muito simples o que eu vou dizer. A mensagem por si só é simples, tá bom? Eu vou falar de paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os outros. Basicamente é essa. Mas até eu chegar aí, irmãos, até eu formular essa ideia para que você entenda, eu preciso que você faça um esforço. E eu já vou te fazer um pedido de cara. Pegue a tua Bíblia, abra aí em Romanos 8, do 5 ao 8, e deixa ela aberta. Fica com ela na tua mão, porque eu preciso que você entenda umas coisinhas que eu vou dizer bem aqui no começo, tá bom, queridos? Bom, como eu já disse, nós estamos chegando aqui ao fim dessa sessão, tá? E nós vimos aqui, irmãos, de maneira impressionante, a diferença traçada por Paulo entre o cristão e o incrédulo. Ele diz aqui que o incrédulo é alguém que anda segundo a carne, por isso toda a inclinação de sua vida é para a carne. Consequentemente, o incrédulo, porque tem a inclinação voltada para a carne, é alguém que está morto espiritualmente, vive em inimizade contra Deus, não se submete à lei de Deus e não pode jamais agradar a Deus. É essa a descrição que Paulo faz a respeito do homem sem Deus. Novamente, querido, ele é um homem que anda segundo a carne. Por causa disso, toda a inclinação da sua vida é para a carne, e como consequência disso, ele está morto espiritualmente, ele vive em inimizade contra Deus, não se submete à lei de Deus e não pode, em hipótese alguma, agradar a Deus. É essa a descrição que Paulo faz do incrédulo. Com relação ao cristão, ele vai dizer que o cristão é alguém, olha o contraste, o incrédulo é alguém que anda segundo a carne, o cristão é alguém que anda segundo o Espírito. O incrédulo é alguém que tem a sua inclinação voltada para as coisas da carne. O cristão é alguém que tem a sua inclinação voltada para as coisas do Espírito. Nós gastamos 2 ministrações para falar das coisas do Espírito, tá bom? Consequentemente, o cristão é alguém que está vivo espiritualmente e desfruta de paz. É essa a descrição que Paulo faz aqui do cristão. É aqui que começa, tá bom, querido? Eu quero chamar sua atenção para a abordagem e eu quero olhar exatamente aqui o contraste que Paulo faz entre o cristão e o incrédulo. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, querido. Por favor. Olha o versículo 5. Paulo diz assim: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Versículo 5. Aí ele complementa dizendo: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está dizendo, se inclinam para as coisas do Espírito. Percebe? Contraste perfeito. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ele está contrastando o incrédulo com o cristão. Agora, olha o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E paz. Vocês percebem aqui que há uma diferença? Ele contrastou o incrédulo, tá? Dizendo que o incrédulo está
morto espiritualmente, a inclinação da carne é a morte. Então ele está dizendo que o incrédulo está morto. E aí ele vai contrastar o cristão, mas a inclinação do espírito é vida. Ou seja, o cristão é alguém que está vivo espiritualmente. Nós tratamos disso na última semana. Só que ele acrescentou aqui no final, ele está vivo e ele acrescenta a palavrinha paz. Paz. É interessante, irmãos. Por que Paulo faz isso? Se ele está contrastando as coisas, por que ele acrescentou paz no final desse versículo? Tá? Por que ele não acrescentou, por exemplo, a palavra amor ou alegria? Aqui ele está falando sobre o cristão como um homem que está na esfera do Espírito. Tá? E Gálatas, no capítulo 5, nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Por que ele escolheu paz, né? Por que ele não disse que a inclinação do Espírito é vida, né? E amor ou alegria? Por que ele disse paz? Tá? É importante, irmãos, porque uma palavrinha no texto dá uma diferença, faz um sentido na mente. Eu já disse a vocês, não há, em termos de escritores bíblicos, não há ninguém igual a Paulo. Irmãos, a mente de Paulo era uma coisa assim fenomenal, sabe? Eu vou repetir para vocês uma informação, Lloyd Jones cita isso num dos livros que ele escreveu, ele falando que houve na Inglaterra, há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, uma espécie de conferência onde eles iam estudar as 15 mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu, e entre elas estava lá Paulo, entendeu? Uma das mentes a serem estudadas era exatamente a mente de Paulo. O homem era brilhante. Além de falar pelo Espírito, né, ele fala inspirado por Deus, ainda tem uma mente brilhante. Veja, por que Paulo faz isso, irmão? Por que ele fala em paz e não em amor ou alegria? Tá? E a primeira resposta, querido, parece ser o fato de que a palavra paz completa o contraste entre o incrédulo e o cristão. Vocês observam, no versículo 5 ele vem contrastando. O incrédulo são aqueles que andam segundo a carne e se inclinam para as coisas da carne. Os cristãos são aqueles que andam segundo o Espírito e se inclinam para as coisas do Espírito. Quando chega no versículo 7, ele diz, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu vou chamar a sua atenção, querido, os contrastes são muito interessantes, irmãos. Mas quando ele diz paz, ele vai agora para o versículo 7 e 8. E observe que o versículo 7 não tem mais contraste. No 7 e no 8 não tem mais contraste. O 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Por que a inclinação da carne é inimizade? Porque ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu quero que vocês percebam uma coisa, querido. Paz, no final do versículo 6, irá contrastar com os versículos 7 e 8. Tá? Ele faz uma coisa diferente. No 5 ele começa falando do incrédulo, tá? Anda segundo a carne, se inclina para as coisas da carne, e aí depois ele traz o contraste com o cristão. No 6 ele começa falando da carne novamente, né? Ele diz que a inclinação da carne é morte, tá? E aí ele contrasta com a inclinação do cristão, que é vida e paz. Vida e paz, ele junta as duas palavras. E aí depois ele traz o restante do contraste, mostrando o que é o contrário da carne, da paz. O contrário da paz é esse estado de inimizade contra Deus, tá? É isso que ele está colocando para nós aqui, queridos. É muito interessante a maneira como ele faz isso. A outra explicação para a palavra paz é o fato de que toda vez que o apóstolo pensa em termos da justificação pela fé, a primeira coisa que vem à mente dele é exatamente paz. Você quer ver um exemplo disso? Romanos 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos
paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação ou a justiça de Deus leva para a paz. O homem que é justificado, tá? Ele tem paz com Deus. Isso vai ser refletido também no capítulo 14, ainda de Romanos, no versículo 17. O texto diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Aí ele continua dizendo: e alegria, a justiça e paz sempre andam juntos. Todo aquele que é justificado por Deus, tá? Ele experimenta paz. A paz é o primeiro resultado que nós experimentamos, tá? Por termos sido justificados, por termos sido perdoados pelo Senhor. É o que se segue. O homem que é salvo, o homem que é justificado, o homem que tem a sua relação com Deus consertada, ele vai experimentar paz com Deus. Então, basicamente esse o sentido aqui de paz. Ele vai contrastar, ele vai usar paz para contrastar com o versículo 7 e 8, e ele vai usar paz porque na cabeça dele, depois da justiça de Deus, sempre vem paz. O homem justificado é o homem que experimenta paz com Deus, é o homem que tem a sua relação com Deus consertada, tá? E a consequência disso, com certeza, é paz. Agora, qual é então, querido, o significado da expressão paz? E a primeira coisa que a gente vai abordar, que deve ser abordada aqui, é o fato de que somente alguém que foi justificado pode desfrutar de paz. Escute uma coisa que eu vou te dizer, irmãos. O incrédulo, ele nunca desfrutará de paz. E por que é assim, irmãos? Paulo já disse, é porque o incrédulo é alguém que anda segundo a carne, né? E por isso toda a inclinação da vida dele é para a carne, e como consequência disso, o incrédulo é alguém que está morto espiritualmente, que vive um estado de inimizade contra Deus, que não se submete a Deus, à lei de Deus. Então esse é o incrédulo, ele não tem paz, irmãos, não tem paz. Paz aqui, querido, não reflete aqui exatamente uma questão de um estado de coração, não é exatamente isso, tá? Paz aqui o homem vivia em inimizade contra Deus. Como é que ele vivia em inimizade contra Deus? Ele vivia em desobediência à lei de Deus. O homem que não é salvo, o homem ímpio, o homem no seu estado natural, ele vive dia após dia afrontando a Deus, quebrando os seus mandamentos, seja consciente, seja inconsciente. A sua vida é um eterno romper com a lei de Deus, tá? Ele desrespeita, ele desagrada a Deus com essa atitude, ele afronta a Deus com essa atitude. Então não pode haver paz entre o incrédulo e Deus. Não dá, irmãos. O incrédulo não desfruta de paz. Ele não consegue fazer isso. Há no coração desse homem uma força que o impele, na verdade, contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. Isso é impressionante, irmãos. Isso é impressionante. Todo homem que não é salvo, ele não vai desfrutar de paz com Deus. Jamais. E nós vamos ver aqui, se um homem não tem paz com Deus, ele também não tem paz consigo mesmo e também não viverá em paz com os outros. Eu não vou poder fazer essa abordagem como eu gostaria, mas eu vou te dar uma noção disso, tá bom? Vamos começar aqui com paz com Deus. Se por um lado o incrédulo é alguém que vive em inimizade contra Deus, desobedecendo a sua lei e desprezando os seus mandamentos, o cristão é alguém que está em paz com Deus. Antes, ele vivia em inimizade, longe de Deus, satisfazendo os desejos do seu coração, mas ele foi alcançado, ele foi justificado, ele foi transformado pelo amor de Deus, e ele pôde compreender o seu estado de rebelião contra Deus e se arrepender disso. Tá? Agora, esse homem que antes estava em inimizade, que antes afrontava a Deus com a sua vida, agora ele vive em paz com Deus. Agora ele, que antes desobedecia e afrontava a lei de Deus, agora ele ama a lei de Deus. Agora esse homem transformado tem prazer nos seus mandamentos.
Isso não significa, querido, que ele é perfeito, que ele não peque mais. Mas a justiça da lei foi satisfeita no seu lugar. Na cruz, Jesus satisfez plenamente a justiça da lei, tá? Então esse cristão agora é alguém que vive segundo o Espírito e que se inclina para as coisas do Espírito. Por isso ele desfruta de paz. Tendo, pois, sido justificado, temos paz com Deus. É isso que diz Romanos 5:1. O homem que foi salvo, o homem que foi justificado, ele tem paz com Deus. Aquela inclinação para as coisas da carne foi removida e agora ele tem uma outra inclinação. Né? Agora ele tem um princípio de vida divina dentro dele que o impulsiona para as coisas de Deus. Isso é o cristão, querido. Isso é o cristão. Por causa disso, agora ele está numa relação de paz com Deus. Não há mais inimizade. Aqui, nesse sentido, paz não tem nada a ver com... Quando a gente pensa em paz, me vem à mente uma cena, sabe? Um lugar, uma chácara, no final do dia, com o lago ao fundo, sabe? Aquela quietude. A gente pensa em paz, mas a paz aqui com Deus não tem a ver com esse tipo de paz. Tem a ver com a minha relação com Deus, que não é mais uma relação de inimizade que eu tinha antes, entendeu? Antes eu tinha prazer em desobedecer à lei de Deus, eu tinha prazer em fazer aquilo que desagrada a Deus, e por isso eu estava constantemente em choque contra a lei de Deus. Eu afrontava a lei de Deus, e eu era inimigo de Deus, Deus, consequentemente, era meu inimigo. Essa situação, depois que eu fui perdoado, depois que eu fui salvo, essa situação não existe mais, ela foi zerada. Agora eu estou numa relação com Deus, uma relação de amizade e não mais de inimizade, uma relação de paz e não mais de guerra, tá, queridos? Mas também a paz com Deus traz consigo em si a paz pessoal, a paz consigo mesmo. Quando a minha relação com Deus é consertada, então eu posso desfrutar de paz comigo mesmo. Irmãos, veja, o cristão, querido, não é só alguém que está em paz com Deus. O cristão é alguém que está em paz consigo mesmo. E eu quero trabalhar um pouco disso, tá bom? Eu quero te mostrar um pouco dessa questão. Eu quero dividir essa ideia de paz consigo mesmo de maneira negativa, mas também eu quero falar de maneira positiva. Falando de paz consigo mesmo negativamente, nós estamos falando aqui, querido, de intranquilidade. O cristão, agora que está em paz consigo mesmo, ele não sofrerá mais de intranquilidade. Deixa eu te explicar isso aqui, para ver se você consegue entender, querido. A primeira coisa que acontece com o homem que se torna cristão é que ele se livra da intranquilidade que caracterizava a sua velha vida. A intranquilidade, irmãos, ela é uma característica da vida em pecado. Você quer um exemplo disso? Uma coisa interessante, os profetas lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles vão dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o ímpio não tem paz. Isso vai sendo repetido: o ímpio não tem paz. Mas esse texto aqui é mais interessante. Isaías 57, 20 diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Olha que descrição que o profeta faz do ímpio. O ímpio, ele é como o mar agitado, incapaz de sossegar. Aí você pensa nas ondas do mar o tempo todo, para lá e para cá o tempo todo, sem cessar, irmãos. Não há paz. E aí ele diz que as águas desse mar agitado expelem lama e lodo. Do que ele está falando, querido? Lama e lodo, querido, é o resultado de uma vida intranquila, de uma vida sem paz, entendeu? O homem intranquilo, ele manifesta como fruto dessa intranquilidade aqui aquilo que Isaías chama de lama e lodo. Um homem com a mente agitada, um homem inquieto, um homem intranquilo,
que não tem paz na mente, que não tem paz no coração, ele manifestará isso na sua vida cotidiana. E a manifestação dessa intranquilidade, o profeta chama de lama e lodo. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, querido, mas ele está falando de ansiedade, de inveja, de um monte de coisas que o homem produz por causa da intranquilidade da sua mente, que ele não tem paz. É uma declaração muito forte do profeta, querido. Mas, graças a Deus, querido, que esse homem inquieto, quando alcançado pela graça de Deus, seu coração experimentará paz. Paz com Deus e paz consigo mesmo. Isso me remete às palavras de Agostinho de Hipona. Ele diz uma coisa que é algo assim simplesmente impressionante. Ele diz assim: tu nos criaste para ti e o nosso coração não descansa enquanto não descansa em ti. Há uma outra frase, que eu não sei se é exatamente uma frase que Agostinho disse, ou se alguém interpretou isso desse texto aqui, que é a ideia de que o homem tem um vazio nele do tamanho de Deus. Há um buraco na alma do homem e que só Deus pode preencher esse buraco. Ele não tem paz. Ele tenta preencher esse vazio com um monte de coisas. Eu poderia citar aqui, querido, as farras, as bebedeiras, o sexo, essa coisa toda, sabe? São tentativas de preencher esse vazio no coração do homem, de aquietar essa mente intranquila, mas nada disso resolve. Tu nos criaste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não descansa em ti. A única forma do coração do homem descansar é se ele encontrar em Deus esse descanso. Ele não vai encontrar isso na bebida, ele não vai encontrar isso em noites de farra, ele não vai encontrar isso no sexo, ele não vai encontrar isso buscando adrenalina, essa coisa toda. Nada disso pode satisfazer o coração do homem. Essas coisas funcionam como uma droga. Quanto mais você tem, mais você quer, querido, porque o coração não é satisfeito com ela, tá? Só Deus pode trazer descanso para um coração inquieto. Essa paz, ela é oferecida em Deus. Quando o homem é alcançado pelo amor de Deus, quando o homem é transformado, então ele vai desfrutar de paz consigo mesmo, tá? Ele vai desfrutar de uma mente tranquila. Em segundo lugar, querido, a vida em pecado é uma vida de insatisfação. Veja que coisa interessante, irmãos. O homem sem Deus, ele é um ser eternamente insatisfeito. E o curioso aqui, querido, tá? A vida em pecado, ela é marcada pela insatisfação. Mas o curioso é que, apesar disso, muitas pessoas se gabam de uma vida em pecado. Na verdade, você vai encontrar pessoas que zombam de nós porque amamos a Deus, porque servimos a Deus, porque não fazemos aquilo que eles fazem lá, e eles se orgulham dessa vida em pecado, embora a vida em pecado nunca satisfaça o homem. Talvez o maior exemplo disso, nós não temos exemplo melhor disso do que Salomão lá no livro de Eclesiastes, né? Ele disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quem vive longe de Cristo, querido, não encontra a verdadeira satisfação, por mais que gaste dinheiro e esforço tentando não encontrar. Na verdade, a vida, ela apenas exige desse homem cada vez mais e ela nunca retribui aquilo que ele está dando, tá? Um homem que se lança nessa busca de satisfação, querido, ele vai ficar uma pessoa cansada, frustrada, exausta, cheia de remorso, porque ele não vai encontrar. Escute isso, irmãos, o mundo não pode satisfazer um coração vazio de Deus. Não dá. Não há satisfação nesse mundo que possa aquietar o teu coração, que possa trazer paz para o teu coração. Não há, querido, não há. O exemplo disso é Salomão, irmãos. Você lê, você vai perceber a experiência. Ele experimentou de tudo, querido. Instrução, prazer, grandes obras e um monte de coisa. Ele buscou satisfação numa vida sem Deus, mas
tudo aquilo que ele empenhou nessa busca, sabe qual é a conclusão que ele chegou? Ele escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Qualquer tentativa de satisfazer o seu coração longe de Deus é vaidade. Não importa quanto dinheiro você invista nisso, não importa quanto esforço, quanta energia, quanta dedicação, nada disso, não importa quanta sabedoria, qualquer tentativa, Salomão diz, é vaidade. Tudo é vaidade. Absolutamente tudo é vaidade. No entanto, quando o homem se torna cristão, quando ele nasce de novo, verdadeiramente, querido, então essa busca infrutífera termina, sabe? A insatisfação passa a dar lugar agora à verdadeira paz e plenitude que só Deus pode oferecer. Querido, a razão da intranquilidade, a razão da insatisfação é exatamente o homem separado de Deus, e porque está separado de Deus, ele está num estado permanente de guerra contra Deus. Imagine, Deus estabelece a sua lei, estabelece os seus mandamentos, e esse homem, novamente, consciente ou inconsciente, ele está constantemente quebrando as leis de Deus. É lógico, querido, que ele não terá paz. É lógico que ele terá uma mente intranquila. É lógico que ele vai se afligir, entendeu? Por quê? Porque ele está lutando contra alguém que é invencível, irmãos. Só em Cristo esse homem poderá experimentar paz. Só em Cristo ele experimentará tranquilidade. Só em Cristo ele experimentará satisfação. Pode até ser que ele não desfrute daquilo que ele gostaria materialmente, mas haverá paz no seu coração. Ele estará em paz consigo mesmo. Ele terá e desfrutará do perdão de Deus, tá? O Senhor literalmente, irmãos, eu gosto disso, eu falei isso recentemente para um casal, né? A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Acabou, irmãos, acabou. Toda a culpa, todo aquele sentimento de culpa que nós carregamos, sabe? Toda aquela inquietação da nossa mente quando nós encontramos Cristo, quando nós somos perdoados pelo Senhor, tudo isso cessa, irmãos, e a gente passa a desfrutar de paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. É o que a Bíblia ensina, querido. E agora falando positivamente, o cristão é alguém que descansa na verdade. O cristão não é só alguém que está procurando a verdade, irmãos, ele já encontrou. Ou eu posso dizer que ele já foi encontrado por ela. Há um texto interessante em relação a isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, diz assim, olha, nenhum dos poderosos dessa terra o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 diz, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Aquilo que o mundo não pode conhecer, aquilo que o mundo não pode experimentar, Deus nos deu, Deus nos deu. Nós conhecemos. Irmãos, o cristão é alguém que entende o sentido da vida nesse mundo. O cristão é alguém, querido, que sabe que ele é um peregrino, que ele é um forasteiro aqui nesse mundo, tá? Os filhos de Deus são peregrinos, os filhos de Deus são forasteiros. Eles não pertencem a esse mundo, nós somos cidadãos do céu. Filipenses 3:20, tá? A nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é uma cidadania do céu. Nós somos peregrinos que estamos caminhando por uma terra estranha, viajando em direção ao nosso verdadeiro lar. Todo crente deveria saber disso, querido. Nós sabemos. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós fazemos tudo o que fazemos aqui como qualquer cidadão, mas há uma consciência interior em nós, refletida na palavra
e pelo Espírito no nosso interior, de que nós somos cidadãos de um outro reino. E, irmãos, essa verdade precisa não só ser conhecida por nós, mas ela precisa ser abraçada por nós. Porque se nós esquecermos disso, irmãos, é capaz de a gente começar, e você quer uma prova disso? Todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, tudo que nós almejamos alcançar tem a ver com esse mundo. Parece que a realidade que nos aguarda, a eternidade não é uma coisa para nós. A gente trabalha, sonha, se desgasta, se arrebenta todinho pensando no aqui e agora. E a nossa mente nunca consegue sair dessa realidade materialista na qual nós estamos inseridos e avançar um pouco mais. Mas isso deveria ser, querido, para nós uma verdade, queridos, inquestionável. Nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. E não adianta a gente lutar para conquistar e criar coisas aqui nesse mundo, porque nós vamos partir para a eternidade mais cedo ou mais tarde. Eu disse para as minhas filhas, vocês não vão receber herança material. A única herança que a gente vai deixar para vocês é a educação de vocês. Aí vocês se viram e constroem o que vocês quiserem construir. Mas eu não tenho intenção de deixar nada para minhas filhas. Nem de trabalhar para construir algo aqui, irmãos. Porque mais cedo ou mais tarde, nós partiremos para a eternidade. Eu sei, querido, que hoje a igreja quase não trata mais disso. A igreja quase não aborda mais essa realidade. O que nós encontramos hoje é a própria igreja fazendo campanhas e ensinando as pessoas a buscarem uma vida nesse mundo. Irmãos, a busca incessante por coisas desse mundo trará intranquilidade, trará insatisfação para o seu coração, querido. Você pode ter certeza disso. Se você é alguém que está trabalhando, lutando para conquistar aqui, para construir o seu nome nessa terra, para deixar um patrimônio para os seus filhos, você não vai descansar, irmãos. Primeiro porque o coração do homem não se sacia com essas coisas. O coração do homem não pode ser saciado por bens materiais. O coração do homem não é saciado por honra nesse mundo, por status nesse mundo. Essas coisas não saciam. Essas coisas tornam o homem um ser infeliz. Porque quanto mais ele tem, mais insatisfeito se tornará o seu coração. É por isso que nós precisamos dessa consciência, querido. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós caminhamos para um lugar de bênção e de paz eterna. A nossa cidadania não é desse mundo, irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, por enquanto. Partiremos dele logo, logo. Todos nós, sem exceção. Ah, pastor, mas eu não quero morrer. Tá, não estou dizendo que você não precisa desejar morrer. Você vai morrer. Precisa orar, pedir ou desejar. Vai chegar o teu dia, tá? E você vai partir desse mundo. O que você construiu aqui, querido, e olha, eu falo isso e me vem à mente algumas famílias que se destruíram por causa dos bens deixados por quem morreu. Irmão brigando contra irmão por causa de herança, indo para a justiça. E no caso bem próximo de mim, de onde eu morava na roça, um irmão matando o outro por causa de herança. Não sei se é uma boa ideia, querido. Não estou dizendo que você não deva fazer, só não sei se é uma boa ideia. Nós não podemos permitir, irmãos, que a busca por bens materiais tirem de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade. Precisamos descansar naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. E o que ela diz é, nós somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2,11, eu não vou ler o texto, mas nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. E aqui por último, eu vou finalizar. Por último, o cristão é alguém que desfruta... Tem mais um ponto ainda, tá bom? O cristão é alguém que desfruta de tranquilidade interior. Quando eu digo isso, irmãos, eu tenho consciência de que nós, como crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, nós experimentamos e vamos experimentar dias difíceis, dias de angústia, de dor, tá? Mas, em essência, o cristão é alguém que experimenta tranquilidade interior. Você quer ver um exemplo disso? Primeiro, essa questão dos dias difíceis. 2 Coríntios 1, 18, 2 Coríntios 1,
do 8 em diante. Olha o que Paulo descreve aqui, irmãos. Veja, ele é crente, homem de Deus, tá? Mas olha o que ele passa. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que Ele continuará a livrar. Veja que esse texto é perfeito, irmãos. Dias difíceis, dias de muito sofrimento, de dor. Paulo diz, nós realmente perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Eles estavam vivendo no ápice da angústia, irmãos. No entanto, ele disse, isso foi bom. Por que foi bom? Porque isso levou eles a confiarem plenamente em Deus. E aí o coração pode descansar. Mas você quer um texto mais interessante, irmãos? Filipenses 3, versículos 6 e 7, irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, coisa alguma. Você pode colocar tudo aqui dentro. Tudo que você possa imaginar de ruim que possa acontecer com alguém, você coloca aqui em coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Está inquieto por alguma coisa? O texto diz, vá para diante de Deus e coloque tudo isso diante de Deus. É o que Paulo fez em 2 Coríntios 1, versículo 8 e 9, né? Nós estávamos desesperados, achávamos que íamos morrer. Já tinham dado como certo que nós morreríamos, mas isso foi bom. Porque na hora da angústia, do desespero, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. E a gente pôde descansar nele. É isso, querido. Isso é paz. É pegar aquilo que está afligindo o coração e levar para Deus. Sabe uma coisa? Eu falo por experiência própria. Parece fácil. Mas, irmãos, é difícil. Exige ou exigirá de nós uma confiança que nós temos dificuldade de manifestar. Porque se a ideia é, você pega aquilo que está te afligindo e coloca diante de Deus, leva a Deus em oração e tudo, e coloca lá diante do Senhor. Mas é para colocar e deixar lá, não é para colocar lá em oração e depois quando levanta você traz tudo de novo para cá e aí você vai começar a labutar de novo. Não é isso que está falando, irmãos. Não é isso que está falando. Por isso que ele diz, olha, você deve apresentar as suas orações, súplicas com ações de graça. Eu tenho que dar graças a Deus. Eu coloco diante do Senhor, eu confio no Senhor, a ponto de dar graças a Deus por aquilo que eu estou colocando nas mãos do Senhor. E se eu fizer isso, querida, a promessa é que a paz de Deus vai guardar o meu coração em Cristo Jesus. Então é um convite para a paz, é um convite. Paz com Deus, paz consigo mesmo e por último, agora sim, paz com os outros. Paz com os outros, irmãos. Não dá para terminar essa questão e falar de paz se não falarmos de paz com os outros, tá? Eu vou deixar aqui contigo, irmãos, só um texto, 2 textos, na verdade, aqui, para tratar dessa questão, tá? Veja, porque a minha relação com Deus foi consertada, porque eu fui justificado diante de Deus, agora eu tenho paz com Deus, e a consequência da paz com Deus é paz comigo mesmo e paz com os outros, com aqueles que estão ao meu redor. Eu vou falar sobre esses outros aqui, tá bom? Primeiro eu vou ler aqui Mateus 22, do 36 até o 39, onde diz assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus
Amar o próximo. A ideia é a mesma da paz. Não é possível ter paz com o meu próximo, não é possível ter paz comigo mesmo se eu não tenho paz com Deus. A mesma coisa aqui, querido. Não é possível amar o meu próximo se eu não amo a Deus. O Senhor está estabelecendo aqui a ordem das coisas. Primeiro é necessário que eu ame a Deus para depois amar o meu próximo, porque não dá para amar a Deus sem eu amar meu próximo. Ou não dá para amar meu próximo sem eu amar a Deus. Desculpa, eu inverti as coisas. Queridos, quando a gente pensa no próximo aqui, me vem à mente Jesus contando uma parábola. Depois disso aqui, né? Mestre, quem é o meu próximo? Aí ele conta uma parábola para explicar quem é o próximo. E ele vai dizer, o próximo é aquele que precisa de você. Então, qualquer um que precisa de você é o seu próximo. Portanto, você deve amá-lo, tá? Você deve amar. Você deve amar todas as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então, eu devo amar o meu próximo também. E, com certeza, querido, se eu amo o meu próximo, então eu terei paz com ele, tá? O próximo aqui é qualquer pessoa que precise de mim, independente de quem seja, tá? E Jesus conta na parábola uma coisa assim assustadora para explicar isso aqui, porque ele está falando de um judeu e de um samaritano, né? O samaritano, um judeu é assaltado, né? É roubado ali, o cara espanca ele ali, deixa ele quase morto na beira da estrada. Aí vem um samaritano, inimigo mortal de um judeu. Primeiro ele diz, passou o sacerdote olhou e passou de lado. Depois vem um levita, ele olha o judeu lá quase morto, passa de lado. Aí vem um samaritano. E quando vê aquele judeu caído, quase morto, ele se compadece, vai lá, cuida dele, trata das feridas, coloca no jumento, leva para a pousada, né? E aí ele vai dizer, esse é o próximo. Então, se eu amo a pessoa, eu terei paz com ela, querido. Quem quer que seja. Agora, o segundo texto é mais interessante ainda, porque vai falar de crentes, tá bom? Olha só, Efésios 2, 14, 15 e 16 diz assim, pois ele, no caso aqui Cristo, tá? Pois Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Esse ambos aqui é judeus e gentios, tá? Vamos lá, porque Cristo é a nossa paz, o qual fez de judeus e gentios um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, tá? A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, dos gentios e judeus, um só homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então o texto está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua cruz, destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios. Por isso, agora eles podem conviver em paz uns com os outros. E esse texto está falando da realidade da igreja. Ele está dizendo, deve haver paz entre os irmãos na igreja, ainda que sejam gentios e judeus, por causa do que Cristo fez na cruz, deve haver paz, querido, paz. Esse é o chamado de Deus para nós. Paz com Deus. Isso acontece porque nós somos justificados pelo Senhor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Como consequência disso, paz consigo mesmo, tá bom? E paz com os outros. É isso que Paulo ensina. Diferentemente da ideia de viver em inimizade. Só para terminar aqui, irmãos. Essa é a exposição aqui, querido, que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Dos versículos 5 a 7 aqui. Eu queria completar essa ideia aqui, falando de algo que Paulo acrescenta no versículo 8, onde ele coloca de maneira negativa a situação do incrédulo, e ele diz assim, olha, que o incrédulo anda segundo a carne, tá? E porque ele está na carne. Aí no versículo 8 ele diz assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma espécie de conclusão daquilo que ele diz no versículo 5, 6 e 7. Ele traça um contraste entre o incrédulo e o cristão. Aí no final desse contraste, é como se ele estivesse finalizando esse pensamento. Aí ele vai dizer assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora veja que o inverso disso mas o cristão pode. O incrédulo não pode,
mas o cristão pode agradar a Deus. É isso que ele está colocando para nós, querido. Irmãos, é muito interessante aquilo que Paulo vem ensinando aqui. Escute bem. Como cristão, como um homem que foi reconciliado com Deus, como um homem que tem a sua inclinação para as coisas do Espírito, então nós podemos agradar a Deus com a nossa vida. Nós podemos satisfazer, querido, a vontade de Deus. Nós recebemos, por meio do Espírito, o poder para agradar a Deus com a nossa vida. Sim, eu tenho consciência de que haverá dias, né, e a gente passa por isso, em que você não está bem, que você, sabe, mas realidade a respeito do cristão é que, sim, ele pode agradar a Deus. É que Deus nos tem como pessoas agradáveis a Ele por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, querido. Nós não só recebemos o poder para agradar a Deus, fazendo a sua vontade, mas Deus nos olha, Deus nos vê, nos contempla de maneira agradável também, por causa da justiça de Cristo que está em nós. Então nós podemos desfrutar dessa relação com Deus, de uma relação de paz com Deus, de uma relação, querido, onde nós podemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Queridos, eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui agora há pouco. Se a nossa mente estiver voltada para as coisas desse mundo, se o interesse do nosso coração for sempre material, e a gente começar a buscar essas coisas constantemente, insistentemente, às vezes nos desgastando, sabe, para ter essas coisas, você não vai desfrutar de paz, querido. É preciso, lembra das palavras de Jesus? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Isso deveria ser a prioridade da nossa vida. A gente deveria, querido, focar naquilo que é essencial, naquilo que é prioritário, sabe? Que é exatamente a nossa relação com Deus. Da nossa relação com Deus, querido, é que a gente vai encontrar paz consigo mesmo, encontrar paz com os outros. Vem da nossa relação com Deus. Sem isso, querido, nós nos tornamos, é meio confuso dizer isso, mas nós podemos nos tornar crentes materialistas. Isso é algo quase que inimaginável de se pensar, irmãos. Eu só lamento profundamente o fato de que a igreja hoje, boa parte dela, não só tem buscado isso, como tem ensinado as pessoas a buscarem isso. Todo o sacrifício que os irmãos fazem, toda a campanha feita tem a intenção de melhorar de vida nesse mundo. Irmãos, nada contra melhorar de vida. A minha oração é exatamente que Deus nos faça isso, mas sem que seja necessário, querido, eu abrir mão daquilo que é primordial para a minha vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso deve ser a prioridade da minha vida. Todo o meu ser, toda a minha existência deveria lutar para manter isso como prioridade o tempo todo. As coisas, o restante, serão apenas consequência. Mas eu tenho visto uma realidade diferente, onde não há essa prioridade, onde não há essa busca, onde a busca é exatamente por aquilo que é material, entende? E as pessoas perdem a sua comunhão com Deus, perdem a sua intimidade com Deus, o coração fica intranquilo, insatisfeito, porque você está desejando coisas que não eram exatamente para serem desejadas. Nossa, querido, que o Senhor nos ajude a olhar para aquilo que é prioridade, para aquilo que é mais importante. E eu te digo, querido, por mais que eu ore a Deus por uma vida tranquila, tá? Por um certo conforto, por mais que eu peça a Deus por condição para oferecer aos meus filhos uma oportunidade de dar a eles uma educação de mais qualidade, de proporcionar algumas coisas a eles, isso não pode ser a prioridade da minha vida, nem da vida de nenhum crente. Não pode, querido. Porque quando isso ocupar o primeiro lugar no meu coração, eu perco de vista Deus. E se eu perder de vista Deus, então a paz que foi alcançada, ela também desaparece muito facilmente. Meu coração começa a ser consumido por desejos que não eram para estarem ali.
E esses desejos roubam de nós a paz. Que o nosso foco, querido, que o desejo do nosso coração seja buscar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. E que as outras coisas sejam apenas consequência dessa busca, tá bom? Vamos nos colocar de pé, a gente vai orar para finalizar e aí nós voltamos para a nossa oração, tá bom, irmãos? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós damos graças ao Senhor por mais um dia na Tua presença, Senhor. Por mais um dia, Senhor, meu Deus, Pai, expondo o nosso coração ao Senhor e à Sua palavra. Meu Deus, que o Espírito Santo aplique a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, Senhor, como a prioridade máxima da nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Que possamos caminhar, Senhor, como diz o autor de Hebreus, olhando e focando no autor e consumador da nossa fé, sempre, sempre, em todo o tempo, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.